Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso People Talks. Para quem está chegando pela primeira vez, o People Talks é o espaço de benchmarking de alto nível da Mindsight e hoje nós temos um tema muito especial, que são os programas trainee. Nós vamos conversar aqui com a Caroline Cunha, nossa querida Kaki, que eu já vou apresentar, para a gente falar em especial sobre o programa da Stone, o Recruta, e outros também, que não é apenas um programa, a gente tem vários para a gente conversar. Eu sou a Mariana, sou sócia aqui na Mindsight, estou aqui há 5 anos e toco à frente de Customer Success aqui no recrutamento e seleção. Então, eu estou super próxima aí dos temas de atração, de talentos, de recrutamento. Então, a gente vai bater um papo juntas aqui hoje. Para quem ainda não conhece a Mindsight, nós somos uma HR Tech voltada para embasamento de decisões do RH e a nossa missão é trazer ciência e metodologia de ponta a ponta para todos os RHs do Brasil. Bom, para a gente começar, eu vou pedir para a Carol se apresentar, nossa querida Kaki, né? A gente já é super próximo, então eu vou chamar pelo apelido. Mas, Kaki, conta um pouquinho para a gente do que você faz hoje na Stone, como funciona a sua atuação nos programas de entrada. Fica super à vontade, seja muito bem-vinda. Boa, obrigada pelo convite, obrigada por me deixar estar aqui. Como você comentou, né? Sou a Kaki, o nome é Carolina, mas o pessoal me conhece como Kaki na Stone. Estou na companhia faz 9 anos já, então para uma empresa de 14 anos é bastante tempo até. E hoje eu sou responsável por todos os nossos programas de porta de entrada. Então, nosso programa de trainee, que é o Recruta, que você comentou, programas de estágio, Summer Job, Jovem Aprendiz, todos esses programas ficam comigo e eu olho isso de ponta a ponta. Então, ali, desde, qual programa a gente vai fazer, qual a estratégia que eu vou construir para chegar nisso e qual que é o objetivo final que eu tenho com esse programa, até qual que é a metodologia de seleção que eu vou usar, como que eu vou envolver recrutamento, liderança, competência, conectar isso com carreira, até essa pessoa entrar na companhia e aí eu passo a bola pro restante aqui do time que vai olhar para toda a parte de acompanhamento e desenvolvimento dessa turminha. Boa, muito legal. E conta um pouquinho pra gente, Kaki. Hoje vocês têm vários programas diferentes, eu imagino que com estratégias diferentes, né? Como que esses programas se organizam? Por que vocês têm ali Summer Job, programa de estágio, o Recruta, que é o mais famoso, né? A menina dos olhos ali. Como que é a estratégia da divisão desses programas de entrada? Boa, acho que para eu chegar nessa parte de estratégia eu vou ter que só dar um passo atrás para explicar como é que a gente chegou aí. Com certeza. Quando eu entrei na Stone, quando a gente começou como empresa, a gente tinha um grande programa que era o Recruta, que o objetivo dele era trazer grandes talentos, independente se essa pessoa ia ser um estagiário, se ia ser um jovem aprendiz, se ia ser um CLT full-time, se era uma pessoa temporária ali. A gente queria trazer, pessoas que iam fazer a diferença na empresa, num contexto de, tinha 80 pessoas na empresa, a gente precisava colocar um negócio de pé nesse ambiente super competitivo que é financeiro, né? Então, a gente nasceu a partir daí com o programa, só que lá em 2021, 2022, a gente começou a repensar essa estratégia. Então, eu tenho já esse programa que é super conhecido, mas a gente estava tendo muita dificuldade em conseguir ser assertivo na seleção. Então, eu tinha, por exemplo, candidatos de 18 anos que não tinham nem entrado na faculdade ainda, numa mesma etapa que uma pessoa de 50, que tem uma mega experiência de mercado, uma supervivência, e eu não conseguia ter uma régua igual para essas pessoas. Uhum. Então, nisso, a gente começou a repensar o que a gente queria com o programa, e a partir daí a gente quebrou ele em alguns. Então, a gente continua tendo o Recruta, que hoje a gente posiciona ele como realmente um programa de trainee, que era uma visão que muitas pessoas já tinham. A gente brigava muito para não se chamar de trainee, mas a gente abraçou esse lado e entendeu que fazia sentido se posicionar dessa forma. E aí a gente acabou quebrando um pouquinho também para ter um programa de estágio, então focado ali principalmente quem está na universidade. A gente não tem limitação de, por exemplo, semestre ou curso, para a pessoa mais poder ter essa experiência ali de pelo menos 2 aninhos com a gente. E outros programas, Jovem Aprendiz, que a gente precisa fazer por lei também, mas, como que a gente ajuda essas pessoas a entrar no mercado de trabalho, como a gente traz no viés mais social para o programa também, em vez de só ficar, tem que bater cota. E o Summer Job, para complementar, que é o nosso programa para quem estuda fora do Brasil, mas quer voltar no fim da graduação. Então, a gente tenta manter o contato com essas pessoas que tiveram essa oportunidade de fazer faculdade fora, mas pensam em voltar para o Brasil para fazer diferença, e eles vêm fazer um estágio de férias aqui com a gente. Já tivemos estágios de férias também durante algum tempo, ali entre janeiro, dezembro, às vezes até fevereiro, depende de quando é o carnaval. Mas são iniciativas que a gente vai vendo muito também com o passar do tempo, o que continua fazendo sentido para o negócio e também para o que o mercado anda se movimentando. Acho que a gente
tem visto muitos programas diferentes surgindo recentemente, programas às vezes com enfoque mais em IA, em como que a gente vai trazer às vezes mais diversidade para as companhias. Então a gente vai sempre... Nada está escrito em pedra no que a gente faz. É muito de ficar entendendo, poxa, o que faz sentido para a companhia, como é que o mercado está se movimentando, como que a gente quer se posicionar também. Legal. E assim, eu imagino que a Stone tenha uma marca empregadora muito forte, né? A gente fala de Stone, a gente já sabe exatamente o que a cultura quer dizer, qual é a missão de vocês no mercado. É um diferencial, é uma empresa que tem cara de Brasil. E mesmo assim tem toda essa dedicação para trazer talentos que tenham tudo a ver com vocês, com o que vocês precisam. Como que é isso para vocês, assim, essa estratégia? Você vê como um diferencial? É essencial que tenham esses programas para realmente trazer as pessoas certas? Em resumo, né? Por que hoje esse tema é tão latente dentro da Stone? Acho que tem 2 pontos importantes nisso. Acho que tem um que é você continuar posicionando sua marca para o mercado. Então, acho que, poxa, você ter vagas torna a sua empresa mais atrativa. E quando você fala do público jovem, isso te faz ali estar em mais feiras de carreira, faz a sua presença ser mais vista. Mas eu acho que tem um ponto principal também, que é você poder formar essas pessoas. Acho que... E até posso falar de experiência própria, né? Eu entrei na Stone, eu estava no último ano da faculdade. Eu tinha 0 vivência corporativa, eu sou jornalista de formação. Então, assim, nunca tinha o contato de o que é uma empresa. E eu fui formada dentro da Stone para aprender a trabalhar. Então, aprender como funciona o mercado de trabalho, o que eu tenho que fazer, quais as minhas limitações, obrigações. Então, a partir do momento que você, como companhia, você passa a priorizar, formar talentos dentro de casa, um programa de entrada, principalmente para o público jovem, ele passa a ser essencial nessa estratégia. Porque são pessoas que você, muitas vezes, vai chegar sem nenhuma experiência de trabalho ou com alguma experiência muito pontual e específica, e você vai ter a oportunidade de não só ajudar essa pessoa a aprender e a se desenvolver, o que é mega, mega importante. Eu sempre brinco quando eu vou alinhar com os gestores sobre o programa de estágio, né? Gente, o objetivo do estágio é a pessoa aprender. Então, você não vai pedir para ela já ter Excel, você não vai pedir para ela já saber programar, você não vai pedir experiência, você vai pedir que ela tenha vontade de fazer essas coisas, de ela aprender e se desenvolver. Então, o programa ele tem muito esse papel de você trazer as pessoas para elas serem formadas dentro de casa para assumirem outras posições. Acho que a gente tem programa, por exemplo, do Recruta, a gente tem o objetivo que essa pessoa, no final do programa, seja um analista sênior e que no curto prazo, ali de 2, 3 anos, ela possa assumir uma cadeira de liderança. Mas no estágio, poxa, se eu conseguir efetivar essa pessoa, ela já ser um analista júnior, cara, isso é muito legal. E aí, quando a gente olha para o mercado, eu estava recentemente participando de um evento de download da South by Southwest, que é uma conferência super importante de inovação que existe no mercado. E eles trouxeram um dado que me marcou muito, que comentaram, né? Poxa, nos Estados Unidos, ano passado, diminuiu já em 30% a quantidade de vaga de entrada. Isso é super preocupante. Se a gente está tirando essas vagas de entrada, a gente vai fazer uma bolha que vai faltar profissionais no mercado. Se a pessoa não entra no comecinho, ela não vai ser formada. E aí, quando chegar, ela vai já entrar ali como profissional pleno, sênior, mas ela não vai ter nenhuma vivência, nenhuma experiência. Então, a gente vai ter que trazer profissionais prontos mais caros do mercado e profissionais novos não vão ser formados. Então, acho que pra gente na Stone tem uma questão muito grande da gente formar esses talentos dentro de casa, a gente desenvolver essas pessoas e dar espaço aí até para pessoas diferentes, gerações diferentes, elas poderem trocar e todo mundo aprender em conjunto. Legal. É uma estratégia de médio a longo prazo de sucessão, né? Com de certeza. vocês terem essas pessoas formadas dentro de casa, com a cultura que vocês precisam, com os comportamentos esperados. A parte técnica acaba que vem com o tempo, para vocês não terem também esse gap na porta de entrada. Exatamente. Isso tem acontecido bastante. A gente tem percebido que até as posições mais básicas de suporte, ali de service desk, tem tido um número muito grande de inscrições, porque essas pessoas estão ficando um pouco sem lugar, né? Se eu não tenho posição de entrada, como que eu vou me colocar no mercado? Como que eu vou aprender o que é esperado de mim? Então, faz todo sentido esses dados.
Então, você estava contando pra gente que o Recruta, ele tem essa estratégia de trazer pessoas que vão ser analistas, mais sêniores, e que a gente espera que eles sejam líderes, eventualmente. O programa de estágio, ele tá ali como uma porta de entrada mesmo, e os outros programas de férias, Summer Job, é mais para ter essa marca empregadora em contato com esses talentos. O Summer é um que a gente pensa bastante até assentar qual que é o nosso objetivo com o programa de longo prazo. E acho que isso vai variando muito. Acho que hoje, por exemplo, a gente se vê numa situação sociopolítica muito complexa no exterior. Então, assim, poxa, será que isso vai impactar no retorno dos brasileiros que estão estudando fora? Não tem como a gente saber agora. Então, acho que acaba sendo muito nesse viés de marca empregadora e da gente se manter próximo da comunidade. Acho que durante muito tempo a gente viu uma evasão muito grande de talentos brasileiros no exterior, né? A gente tem muitos founders brasileiros que, cara, criaram suas empresas direto no Vale do Silício. Por que não fazer isso aqui no Brasil? Acho que não necessariamente é sobre trazer esses talentos para a Estônia, isso é sempre ótimo. A gente tem cases super legais de ex-Summers, por exemplo, que voltaram para a companhia, estão agregando super valor para a gente. Mas essa visão também de tipo, poxa, vamos trazer o Brasil de volta para a pauta? E conectar assim, cara, é um país tão grande, com tantas necessidades diferentes, vamos fomentar o empreendedorismo aqui também? Então, acho que acaba se conectando nesse sentido. Sim, e a Estônia tem super essa cultura do fundador, do empreendedorismo, né? De pegar e fazer e ser mão na massa. Então, acho que super combina com a cultura de vocês. E aí, falando um pouquinho do Recruta especificamente, que é um programa que vem mudando ao longo do tempo, né? A gente acompanha de pertinho aqui na Mindsight. E é legal ver como vocês se adaptam ao que o mercado tem trazido de necessidade. Como que vocês estão avaliando esse potencial talento? Como que vocês estão decidindo se essa pessoa é o que vocês estão procurando ou não? É um trabalho grande. Imagino. Acho que, principalmente quando a gente fala de programa de trainee, acho que tem uma percepção muito grande de, nossa, processos longos, processos demorados. E, de certa forma, isso se faz necessário, né? A gente vê programas de trainee aí com, cara, 80 mil inscritos, 90 mil inscritos. Sim. É muita gente. E você quer avaliar essas pessoas todas com cuidado, com carinho, para garantir até que, assim, poxa, eu estou trazendo as pessoas certas e provendo uma experiência boa para esses candidatos também, né? Acho que a gente fez uma conta ano passado, a gente reprova 99,97% dos candidatos. Socorro. No programa de trainee. Que tem uma quantidade de vagas limitadas e um pool de talentos muito grandes. Sim. Então, acho que o primeiro passo que a gente tem é sempre, assim, identificar, cara, o que é efetivamente que eu quero do trainee. E o que vai diferenciar esse trainee de um outro profissional aqui da companhia. Porque no fim do dia, o que acaba acontecendo muito até que é super positivo é a pessoa não passou no trainee, mas ela faz sentido para a companhia. Então, poxa, deixa eu trazer ela para essa outra posição que eu tenho aqui em aberto. Acho que é muito legal. A gente trouxe mais de 4 mil pessoas para a Estônia já nesse sentido, versus aí 80 trainees historicamente. Então, é uma super oportunidade também de entender, tá? Esse público é uma coisa, mas não significa que essa pessoa não é boa para a companhia. E aí, quando eu olho para a seleção, efetivamente, como eu avalio o potencial desse talento, acho que está muito ligado a gente ter conversas profundas com essas pessoas. E acho que, de novo, o processo longo se dá muito por isso, a gente poder criar até esse espaço de troca e a gente olhar muito para o que essa pessoa já viveu. Mas não só o que ela já viveu no sentido de assim, poxa, eu estou aqui agora e é isso. Não, de onde essa pessoa partiu e aonde que ela está agora. Olhando muito para esse contexto da pessoa e o que a gente fala que é o delta de vida dela. Então, às vezes, assim, a gente pode estar aqui conversando e eu falo para você, não, fui para a faculdade porque, cara, era aquela coisa assim, não fez mais nada que sua obrigação passar na faculdade. Para outras pessoas, isso é uma realidade completamente diferente. Às vezes, aquela pessoa que a gente está entrevistando é a primeira pessoa da família dela a ir para a faculdade. Então, a gente levar em consideração todo esse contexto de vida da pessoa é super importante para a gente avaliar, poxa, o que ela viveu, o que ela aprendeu, o que ela conquistou naquele sentido da vivência dela. Então, e aí a gente acaba desdobrando o processo para poder fazer isso, essas avaliações. Então, a gente tem toda a etapa inicial dos testes até que a gente faz com vocês, que a gente vai olhar muito ali, poxa, não só o que a gente sempre vê de treino de raciocínio, cultura, mas pessoalmente que eu gosto muito é o teste de habilidades para aprendizado. Então, ver, cara, quanto que essa pessoa está aberta para aprender, como que ela aprende, o que ela gosta de aprender. Que, de novo, mesmo sendo um programa de trainee, cara, eu quero que essa pessoa aprenda a trabalhar aqui dentro e ela agregue valor. Então, a gente olha nesse sentido, a gente vai colocar essa pessoa
em situações que ela vai ter que simular um dia a dia de trabalho para ver como que ela lida com grandes mudanças, com trabalho em equipe, sob pressão. Acho que uma coisa que fica muito na minha cabeça é que a gente tem que tentar ser preditivo no processo seletivo de como que essa pessoa vai performar. E aí não adianta a gente ficar criando cenários de assim, Mari, me conta o que você faria se isso acontecesse. Porque é uma coisa que a pessoa não viveu, que ela não vai... Ela vai criar uma ideia na cabeça dela que não necessariamente é a forma como ela vai reagir. Então, a gente tenta muito trazer dessas vivências passadas e conectar isso com essas competências que a gente avalia, com as necessidades que a gente tem com o programa para ver, poxa, existe esse match? Então, e aí vai desde testes, questionário da vida, que é um questionário que o pessoal vai contar da trajetória deles pra gente, etapa de dinâmica de grupo, etapa de case, etapa de entrevista com o gestor, painel com a liderança, tudo pensando em assim, cara, vamos coletar o máximo de informações dessa pessoa para poder tomar a melhor decisão possível. Muito legal. E eu fiquei com uma curiosidade, né? O que diferencia esses 80 trainees dos 4.000 que são repescados, assim? O que tem de brilho a mais para ir para um lado? Ou não, na verdade não é um brilho a mais, é mais uma decisão de escopo pela experiência da pessoa, pelo background. Eu acho que vai muito dessa experiência que a pessoa já tem e do quanto ela se mostra aberta para essas novas experiências. Acho que a gente chega muito assim, por que você quer ser trainee? Não, eu tô querendo fazer uma transição de carreira, eu quero ter uma oportunidade nova. Essa é a motivação que a gente quer de um trainee. Acho que é entender assim, poxa, essa pessoa, o quanto que ela se conectou com a cultura da companhia e não no sentido de, nossa, entrei no site, decorei o que está escrito ali no manifesto de vocês. Poxa, como é que os seus valores pessoais se conectam com os valores da companhia? O quanto que a pessoa ali ela está disposta a aprender a viver, o que ela já viveu também, que vai agregar para essa experiência. Então, acho que tem uma questão ali, por exemplo, de potencial que a gente vê dessa pessoa de ser uma liderança no futuro. Acho que mesmo no curto prazo, a gente buscando ali analistas sêniores, a gente quer uma liderança no futuro, é importante Sim. a gente pensar nessa sessão. Então, o quanto essa pessoa está aberta para isso, ela almeja isso. O quanto que essa pessoa quer aprender. Acho que no fim do dia também a partir do momento que você vai se especializando muito numa trilha, e eu acho que isso é muito do treino da Estônia. Eu vejo hoje outros trainees no mercado que querem já um público que é mais especialista. A gente aqui entende que, poxa, faz mais sentido eu já alocar essa pessoa numa vaga ali efetiva, de certa forma, porque ela vai agregar valor no curto prazo ali, para ela já ter essa vivência, já ter essa experiência, já ter esse conhecimento. O trainee eu vejo muitas vezes que é uma pessoa que está um pouco mais aberta para aprender coisas diferentes, não tem tanta clareza, às vezes, de, poxa, eu quero ir para essa área específica. Um perfil, acho que mais generalista, se a gente for falar em termos mais técnicos. Então, acho que isso acaba diferenciando esse perfil mais generalista com essa vontade de aprender e de, cara, fazer as coisas acontecerem, não ter medo de entrar na sujeira, de certa forma, para resolver as coisas. Legal, muito legal. Isso me lembrou até o reporte que saiu do futuro do trabalho, né? Que são as tendências de 2025 até 2030, que as competências mais procuradas serão justamente essas, né? Capacidade de tomada de decisão, de você ter um pensamento crítico para tomar decisão. Tem também empatia, que é uma coisa que a IA acho que vai demorar muito para apresentar na vida real. Então, essas soft skills que diferenciam mesmo esse trabalho mecânico da IA do trabalho humano, que vai ser um super diferencial para as empresas terem esse capital humano elevado, né? Sim. Pessoas que conseguem tomar boas decisões em situações de ambiguidade, em situações de pressão, de dinamismo, que é um pouco do que a gente tenta mensurar ali com o Learning Agility, né? Acho que é isso, é essa capacidade de conseguir ler nas entrelinhas, de tomar as decisões. Acho que a gente fala muito de uso de inteligência artificial, a gente quer usar cada vez mais, mas pensando bem em como que a gente vai fazer isso, não é só usar por usar, assim, tá? O que eu, como ser humano, preciso continuar fazendo e que a IA vai me ajudar para eu ter mais tempo para isso? Como é que eu vou melhorar minha tomada de decisão e não deixar isso na mão da IA? Então, acho que são reflexões também super importantes, e o que você trouxe de soft skills é isso. Acho que saiu eu não sei se foi nesse mesmo reporte do Futuro do Trabalho, mas é um dado recente também, que o jovem, ele hoje se conecta muito mais com a IA do que com outras pessoas. Isso gera um gap muito grande de sociabilidade, né? Tanto que a própria OMS trouxe agora um pilar de saúde social também. Você não tem mais só saúde mental, saúde física, você tem social. Então, como que a gente, como empresas também,
e até falando de programas de entrada, a gente potencializa isso. Não é o forçar as interações, mas dar as ferramentas para que as pessoas possam interagir mais, elas possam trocar, aprender em conjunto também e desenvolver essa soft skill justamente, que a hard skill, cara, você consegue sentar e aprender. Sim. Você abre, hoje, muito fácil, você abrir assim, ChatGPT, me conte como eu aprendo este assunto. E você vai lá e aprende. Mas a soft skill não é tão simples assim. Eu não posso pedir um manual assim, como é que eu aprendo a me comunicar melhor? Você precisa do feedback ali do olho no olho. Então, é importante a gente continuar incentivando isso também. Com certeza. Até sobre as novas gerações querendo se conectar mais com a IA, eu vi um repórter falando que X% da Gen Z preferia ter uma liderança que fosse uma IA do que um baby boomer. Então, tem também essa questão geracional que vai aparecendo cada vez mais, né? O quanto essa afinidade tecnológica de um boomer, de um Gen Z e as próximas gerações que daqui a pouco já estão entrando aí no mercado de trabalho, o quanto isso vai mudando, né? O jeito que a gente faz recrutamento e seleção, o jeito que a gente atrai talentos, o jeito que a gente mantém esses talentos engajados no meio do caminho, são propostas completamente diferentes. Como eu falei, eu vejo que o recruta ele é muito bom em acompanhar essas mudanças que o mercado propõe pra gente. Como que vocês olham para isso? Muito cuidado e garantindo muito treinamento para as lideranças. Acho que tem um ponto muito importante que eu pessoalmente fico sempre pensando muito, que existe muito viés em cima de Gen Z. Então, sempre você conversa sobre assim, não, porque Gen Z é preguiçosa, não quer aprender. Tipo, poxa, será que é isso mesmo? Vamos entender? Porque sempre que entra uma geração nova no mercado de trabalho, rola esses atritos, essas brigas, essas discussões. Foi isso quando a gente, millennials, chegou. Vai ser de novo daqui a pouco que a Gen Alpha já está chegando. Jovens aprendizes já são outra geração. Então, acho que o ponto mais importante primeiro, vamos conversar com as lideranças e conscientizar que, sim, essas pessoas têm coisas para aprender. Assim como a gente tem coisas para aprender com eles também. Então, é a gente não se prender num modelo de trabalho que sempre foi... Porque até isso, o mundo está mudando muito rápido. Não é só a geração nova entrando no mercado. E aí, acho que tem esse lado que é super de, assim, liderança. Vamos mudar a forma como a gente conduz uma entrevista. Você não precisa falar dessa forma aqui, porque essa pessoa não vai se abrir mais. Então, vamos trazer, às vezes, mais vulnerabilidade, mais transparência. E a gente adaptando o processo seletivo para isso também. Então, poxa, ao invés de eu ter ali coisa simples, tipo um front-end, que é um formulário super quadrado, batido, como é que eu torno isso mais interativo para o candidato? Como é que eu explico, por exemplo, qual que é o propósito dessa etapa e o que ele vai ser avaliado? Acho que trazer essa clareza, pelo menos para a gente, fez muita diferença no engajamento do candidato no processo seletivo, enquanto ele está trazendo e se engajando e propondo ali, tipo, eu vou dedicar meu tempo nisso aqui. Porque a Gen Z, do que eu estudo, do que eu converso com essa turma, eles querem muito isso, querem proposta, querem clareza, querem transparência. Então, deixa eu trazer isso para o meu processo. Deixa eu explicar, tipo, olha, você vai ter que fazer 6 testes aqui, mas ele vai te devolver depois esse reporte, que você vai ter um feedback personalizado. Isso vai trazer para a gente mais clareza sobre o seu perfil. Eu não quero te avançar para etapa se eu entender que não faz sentido você avançar, para você não criar essa expectativa, tipo, poxa, eu vou ser aprovado, se a gente desde o começo sabe que a possibilidade disso é muito baixa. Então, acho que a gente adaptando o processo e trocando não trocando, mas evoluindo as competências que a gente avalia e a forma como a gente traz isso, tem que ir acompanhando essa mudança, não só da geração, mas do mercado de trabalho como um todo. E tá tudo muito agregado, tá tudo muito junto ali. Sim. E o formato também acaba sendo impactado por essas mudanças, né? Imagina que quando você entrou há 9 anos atrás, né? Quase 10 anos, o recruta tinha outra cara. Ele tinha uma cara mais faca na caveira, vou dizer assim, né? Uma outra pegada que hoje já não se comunica mais, né? Acaba que há 9 anos atrás, 10 anos, a gente tinha uma outra geração entrando no mercado que talvez os millennials eles queriam mais se provar o seu valor por meio do trabalho. Então, eles estavam mais dispostos a dar o sangue ali. Não que essa geração não esteja, mas os parâmetros são outros, né? O que é valor para eles de mostrar, olha, eu estou aqui engajado para fazer parte, não passa tanto por horas trabalhadas e falta de flexibilidade, dureza.
passa mais por um lado qualitativo, né? Você tem percebido isso? Com certeza, e acho que tem um movimento importante junto disso, que no meu caso aqui na Stone, que foi a companhia evoluir muito, né? Então, antes a gente era uma empresa ali, quando eu entrei na semana que a gente bateu 2.000 pessoas. E a gente tinha ali, cara, 50 polos comerciais espalhados pelo Brasil. Hoje nós somos em mais de 10.000, a gente cobre 99% das cidades do país já. E é uma companhia muito mais madura. Então, acho que tem esse sentido de adaptar não só para a geração, para o mercado, mas também para a necessidade da companhia. Então, se eu sou uma companhia hoje mais estruturada, mais madura, com mais processos, com uma visão de, poxa, o que é uma trilha de carreira para essa pessoa aqui, meu processo precisa refletir isso também. Então, acho que é esse conjunto de frentes diferentes para a gente conseguir fazer o processo continuar fazendo sentido. Sim. E o que você vê que mudou na prática, assim, nas etapas? Muita coisa. Acho que começar pelo que não mudou, acho que é a participação da nossa liderança. Acho que isso é uma coisa muito rica. A gente faz o processo todo dentro de casa. A gente é meio maluco nesse sentido. Tem muita empresa que faz com consultoria. A gente já refletiu bastante sobre isso também. É uma discussão que a gente tem todo ano até. Porque fazer dentro de casa dá muito trabalho. Sim. Mas acho que o fato da gente ter as lideranças participando, isso torna o processo todo muito rico e a gente tem uma proximidade maior com o candidato. Então, isso não mudou. Mas a forma como a gente chega nessas pessoas, nessas lideranças participando, mudou um pouco. Então, a gente vê, por exemplo, hoje, etapas que são mais leves para o candidato. Então, quando eu entrei, ele passava 2 dias com a gente, direto. Era um sábado e um domingo. Ele entrava de manhã, sábado, aí tinha uma dinâmica de grupo que durava ali quase 4 horas. Depois ele tinha um break de almoço, tinha entrevista na parte da tarde, e aí no domingo tinha entrevista de novo. Hoje em dia eu olho pra isso e fico assim, a gente era bem maluco. Porque isso não... Acho que não só é cansativo, é frustrante pro candidato, é frustrante pro nosso time também. Tipo, poxa, parou um fim de semana inteiro para se dedicar no programa e às vezes o resultado não estava tão legal. Mas também isso não reflete tanto a nossa cultura hoje em dia. Então, assim, os pilares da nossa cultura continuam os mesmos, mas a gente entende que, assim, poxa, vamos valorizar mais o equilíbrio? A gente não precisa, é o que você falou, a gente não precisa se provar sempre. Então, a gente acabou adaptando o processo para ele ser mais leve, tanto para o candidato. Então, é isso, a etapa de dinâmica, em vez de ser todos os 400, 500 candidatos que a gente passa para essa etapa, em 2 dias, a gente divide isso em 1, 2 semanas. A gente tem etapas de entrevista que o candidato tem mais tempo para se preparar e a gente passa assim, olha, o que a gente espera de você nessa etapa? Você traga pontos ali que foram importantes na sua trajetória. Aqui tem exemplos de conteúdos que podem te ajudar a se preparar. Então, olha essa metodologia aqui para você responder as perguntas. Faz esse exercício para revisar a sua trajetória. Então, acho que a gente sempre teve um pouco desse viés de educativo. Quando eu entrei, a gente já fazia até algum conteúdo semanal para os candidatos do processo. Mas a mudança, acho que vem muito no formato do processo em si. Tipo, menos etapas que têm mais consciência da forma como a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, e de uma forma mais leve, tanto para quem conduz quanto para quem participa. Legal. Super importante, né, essa transparência com o candidato, porque sai de um lugar, quero te reprovar, e vem para um lugar, não, eu quero muito que você faça parte, tá aqui todas as ferramentas que podem te ajudar. Isso também muda a percepção de como o candidato vai se relacionar com a marca, né, com a empresa. Eu imagino que vocês tenham várias histórias de feedbacks positivos, né? Esse processo foi super legal, mudou minha vida. Como que é a relação com os candidatos? Eu tenho uma pasta no meu computador de feedbacks fofos. Esse nome mesmo, e tem aquele emoji de várias estrelinhas do lado. Sim. Que eu gosto sempre de olhar assim, poxa, eu tô num momento que eu não tô muito legal. Por que eu tô fazendo o que eu faço, sabe? Então, eu gosto muito de voltar nesses casos. Acho que tem histórias muito legais de candidatos que são reprovados. Às vezes não vêm nem pra companhia e falam assim, cara, obrigado. Acho que fez muita diferença pra mim. Passei nesse outro processo por conta do feedback que vocês me deram. Acho que isso acalenta muito o coração e faz a gente ver, tá, então... Daqueles 99,9% que não passaram, eu estou gerando um impacto positivo. Mas tem uma história especificamente que eu gosto muito, que me marcou bastante. Foi na edição de 2018, faz bastante tempo já. Mas a gente tinha um candidato, o Marco, que ele era médico. A gente é uma empresa financeira, o cara era um médico, e assim, formado com CRM, não sei o que, tudo. Eu fiquei assim,
beleza. Ok. Não temos requisito, ele quer participar e ele chegou até a última etapa. E na época, para essa última etapa, a gente tinha um exercício que eles tinham que fazer, que eles tinham que escrever uma carta para uma pessoa que eles admiravam, que ajudou eles na trajetória deles, e mandar para essa pessoa. Não é assim, eu vou mandar uma carta, poxa, para o Tim Cook, CEO que está de saída da Apple. Assim, não, cara, Mari, você foi importante na minha trajetória por conta disso, 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 e trocar e até gerar mais essas conexões. E aí ele mandou essa carta para um colega de turma dele, da época da faculdade. E esse colega respondeu, tipo, super agradecido e comentou, cara, eu tô querendo empreender, vem comigo. E ele desistiu do processo, ele foi empreender com esse menino. Só que o e-mail dele, eu vira e mexe, eu olho esse e-mail, porque até hoje ele fala assim, cara, é por conta de vocês que eu tomei essa decisão. Que vocês me provocaram para refletir sobre a minha trajetória, para entender o que eu queria de mim. Então é isso, poxa, eu não queria atuar diretamente na medicina como um médico, mas eu queria estar próximo ali. E ele foi empreender no ramo da saúde, com esse colega dele que estava com essa mesma dor. Então, acho que ter esse retorno do candidato, mesmo em cenários que pra gente não são tão bons, tipo, ele ia passar no processo, ele era muito bom. É ruim pra companhia que ele não passou, mas, poxa, olha que experiência legal. Sim. E até hoje ele é promotor da marca. Eu, semana passada, estava numa conferência com alguns estudantes, e eu encontrei com uma menina que ela fez um estágio de férias de 1 mês com a gente. Ela ficou 1 mês com a gente. E ela assim, Kaki, ano que vem eu posso estagiar já de novo. Posso voltar para Stone? Tem vaga? Assim, cara, olha que legal. Ela passou 1 mês com a gente, uma experiência super curtinha. E já tá dessa forma, já tá conversando. Eu encontrei com um colega dela. Não, porque a Anne me falou isso, da Stone, quero muito participar. Poxa, olha que legal, sabe? Acho que a marca empregadora, quando ela vem desse orgânico, ela não só tem muito mais força, quando eu falo de um lado Sim. RH 100%, mas acho que é muito gratificante para a gente que cuida do processo seletivo, da experiência da pessoa na companhia, ver que realmente isso gerou um impacto positivo. Com certeza, muito legal. E eu fico até pensando sobre como a cultura, a gente falou disso já, né? Mas como a cultura estônia é forte e fala por si só. E você comentou um pouco que para que esses pilares culturais continuassem os mesmos, a forma de expressar esses valores mudou um pouquinho ao longo do tempo, né? Então, vejo que tem muito essa vibe da mentalidade do fundador, de ser um empreendedor, de ter autorresponsabilidade, de sempre estar autoavaliando e criticando positivamente o trabalho para estar sempre evoluindo, sempre sendo melhor. Então, como que você vê que esses pilares continuam, mas que tiveram que ser mensurados de formas diferentes nos processos, até para vocês acharem as pessoas, né, que têm a carinha Stone? Como que vocês cuidaram da cultura nos últimos anos? Eu acho que é um processo contínuo, acho que ele não tem começo, não tem fim, ele... Nunca acaba, né? Não, porque cultura, no fim do dia, não é o que está escrito lá no site ou na parede, é o que você vive no dia a dia. Então, acho que tem pontos que foram muito importantes que a gente foi evoluindo, e é um trabalho, a gente tem um time inteiro dedicado só para cultura na companhia, que vai olhando para assim, tá, como é que a gente está vendo o dia a dia? O que a gente quer reforçar de comportamentos? O que a gente quer... Poxa, vamos repensar isso? Então, a gente fala muito de comunicação, e hoje comunicação não é só você falar, é você também ouvir. E a gente fala muito disso com as lideranças. Cara, vamos ter uma escutativa? É importante. E aí, no processo, isso vai muito da forma, acho que não só como a gente avalia nas competências em si, então, querendo ou não, as competências que a gente traz para o processo seletivo e depois para quando a pessoa entra aqui, tem ali um quesinho de cultura enraizado, mas também tem toda a avaliação da cultura em si no processo seletivo. Então, principalmente a última etapa, a gente vê ali que é muito sobre esse match, entender, tá, essa pessoa entendeu o que a gente acredita? Ou ela tá só, que é o que a gente comentou mais cedo, ela tá só decorando um discurso Sim. pronto. Então, acho que pra gente acaba conectando muito, principalmente, com uma coisa que não mudou, que é o cliente. Assim, poxa, essa pessoa vê valor no que a gente faz e em como isso está impactando o Brasil, como está impactando, cara, quem está empreendendo lá na ponta. E não é só empreendedor, aquele, cara, a pessoa que se deu super bem, que está com um escritório enorme, que está já feito na vida. Poxa, o cara que está vendendo mate na praia. O cara que tem a banquinha do queijo lá no interior de Minas e que aquele é o sustento dele. Então, é realmente, assim, olhar para cada pessoa que a gente impacta, os 4 milhões de clientes que a gente tem e ver... Tá, eu tô fazendo diferença na vida dessa pessoa e isso é uma coisa que me brilha o olho. E a gente vê na prática isso ali do candidato, assim, como que histórias, que vivências que ele teve em que ele se colocou nesse lugar. Como que ele vê valor nisso,
como que ele traz para a realidade dele. Então, às vezes a pessoa, cara, nunca trabalhou e tá tudo bem. Tem um trainee nosso da turma de 25 que a Estônia é o primeiro emprego dele. Ele passou 8 anos no exército. E ele foi, tipo, eu não sei termos técnicos, mas ele foi líder lá de um grupo de pessoas. E quando ele contava pra gente essas histórias, ele falava muito de, tipo, porque ele foi liderar uma missão, assim, no Acre, no meio da pandemia, para ajudar refugiados que estavam passando pela fronteira. E assim, cara, era uma época bizarra, todo mundo doente. Como é que eu protejo as pessoas que estão aqui comigo? Como é que ele cuida? Então, é ver na prática esses exemplos que a pessoa tem. E acho que me marcou muito essa história do Lineker, até porque é um exemplo super fora da caixinha, né? Assim, Total. você vai olhar uma pessoa que tem, às vezes, isso na faculdade, isso num estágio, num primeiro emprego. Não, ele teve essa vivência super diferente no exército, mas trouxe muito pra gente essa visão. Tipo, cara, ele realmente acredita e ele quer fazer diferença pro cliente, traz. E tá mandando super bem hoje com a gente, inclusive. Que legal. Tem uma história famosa, né? Que vocês levaram o primeiro cliente para apertar o botão do IPO, né? Sim, o mineiro. Ele tá todo mês no escritório, tá? Inclusive até hoje, é super bacana. A gente foi a primeira empresa que levou um cliente pra Nasdaq para poder fazer a abertura do IPO, né? E acho que isso pra gente é muito significativo. Quando a gente olha pro momento, né? Tem 3 pessoas ali apertando o botão. Tem o André, tem o Mineiro, que é o nosso primeiro cliente, e tem o Natan, que era na época, acho que ele estava com 19, 20 anos, mas que é isso, é essa visão do jovem que a gente está formando dentro de casa e que vai fazer a diferença para a gente. Natan está com a gente até hoje, cuida de um pedaço de produto enorme da companhia e, assim, super reconhecido pelo que ele faz e o que ele agregou já. Que bacana. Então, acho que a cultura também reflete nisso, na prática. De quem que eu estou levando lá para participar desse momento? A gente estava com, acho que 50, 60 pessoas ali fizemos uma bagunça na Times Square, foi super bacana. Mas acho que na hora, no momento, mesmo assim, quem que a gente quer que represente o nosso negócio efetivamente? Quem estava lá no começo, quem é o futuro e o porquê que a gente está lá também. Muito legal, super significativo, né? A escolha das Sim. pessoas. Legal. E, Kaki, você falou bastante sobre a presença do líder em todo esse processo de atração e seleção, que é o grande diferencial do Recruta, por exemplo, né? Uma coisa que não mudou. O líder está presente o tempo todo. Como que é essa visão do líder? Como que vocês contam com a visão do líder para tomada de decisão? Por que é tão importante a liderança estar junto com o RH nesse momento? Acho que no fim do dia a liderança é quem está vivendo o negócio na prática, né? Acho que a gente da RH tem esse desafio de estar cada vez mais conectado com o negócio, com o business em si. E a liderança vive isso no dia a dia. Seja um líder ali de uma operação que está na ponta, vendendo, retendo cliente, fazendo toda a parte logística, ou uma liderança, cara, de produto, de back-office. Mas é quem está ali vivendo realmente no dia o que a gente faz como companhia. Então, a gente trazer essas pessoas para o processo é muito para o candidato ter um contato e assim ver assim, poxa, esse líder tem um monte de coisa a fazer, está dedicando 2 horas do tempo dele para ficar aqui comigo, então entender essa importância do processo para a gente até, eu acho que a mensagem que isso passa é muito legal, e é uma verdade, não é assim, líder vai lá para fazer uma média boa com o candidato, não, eles pedem, posso participar esse ano? Posso fazer parte? Como é que eu faço? O que eu preciso? Ah, mas eu não posso entrevistar nesse dia, eu posso fazer nesse outro? Não, mas se precisar cobrir alguém, me avisa. Então, acho que é um engajamento muito natural que reflete isso, de a gente querer formar os talentos. Acho que é muito um reflexo da cultura. Mas também é essa conexão, é poder entender, poxa, eu que estou perto do negócio, eu vejo nesse candidato esse potencial para agregar aqui dentro. E acho que não só o potencial num sentido esotérico da palavra, assim, tá, dentro da régua de competências que a gente tem, do que a gente avalia, o que a gente espera, a gente vê essa conexão, a gente conseguiu trazer exemplos práticos. Então, é um trabalho que a gente tem evoluído também de assim, tá, eu tenho 3 trilhas no programa de trainee, eu tenho a trilha de operações, de produto e a de negócios. Eu consigo segmentar para, por exemplo, ter líderes de negócio, entrevistando candidatos que têm interesse na trilha de negócio, é uma coisa que a gente está começando a fazer agora. Porque aí a gente consegue conectar tudo muito melhor e a gente garante essa melhor avaliação e essa maior conexão com a realidade da companhia também. Legal. É muito legal estar tudo conectado, porque um grande dilema do RH é você trazer
candidatos qualificados, mas quando chega no gestor, o gestor fala, não, mas eu queria que tivesse tal coisinha, né? E aí a gente começa a voltar nas vagas. Sim. Então, a presença do gestor realmente garante que tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo tá tendo clareza do processo, do perfil que está sendo trazido para dentro de casa. E essas réguas de competências, elas são construídas a 4 mãos, com RH, com a parte técnica. São muitas mãos. Muitas mãos. Conta mãos. Pra gente. Acho que quando eu falo do recruta especificamente, a gente hoje não olha para nenhuma parte técnica. A gente avalia só soft skill no processo. Legal. Então, isso é muito feito ali junto com esse processo de criação da régua, até da carreira que essa pessoa vai ter aqui dentro, é feito muito ali com o time de carreira e desenvolvimento. Assim, o processo que a gente fez foi pegar, quais são as competências que o analista sênior tem que ter na companhia? Que é comum para todas as nossas vagas sênior, independente se é uma pessoa de vendas, de tecnologia, do financeiro, do jurídico. Então vamos avaliar isso no processo seletivo? E aí a gente traduz isso para como é que a gente vai avaliar o potencial e não essa pessoa aqui dentro. Mas aí quando eu olho para, por exemplo, outros programas, tipo de estágio, que a gente já tem mais clareza, preciso de 2 pessoas no jurídico, preciso de 3 pessoas para times de BPs do comercial que ficam espalhados no Brasil inteiro. Aí é muito mais de fazer um alinhamento com o gestor de assim, a gente não vai exigir nada técnico. Então, o que você quer que essa pessoa tenha vontade de aprender? O que você realmente precisa para essa vaga? Você precisa que essa pessoa saiba conversar? Então, beleza. Você não vai exigir que ela saiba fazer planilha. Você vai pedir para ela saber conversar. E aí a gente vai evoluindo a partir daí. Então, tem um trabalho muito bom que o time de recrutamento até faz com a gente. Super elogios para o time que está junto comigo. Mas que é você fazer esse alinhamento individual com o gestor e a gente passar, gestor, como programa, a gente está avaliando, a gente quer que essa pessoa tenha as competências A, B e C e que no fim do programa ela seja efetivada desta forma. Além disso, tem alguma outra coisa que você precisa? Aí eu preciso que ela saiba... Não. Você precisa que ela queira aprender. Então tem esse trabalho de educar o gestor também no processo. Muito legal. Super importante, né? Senão o gestor, ele tende a querer o candidato super-homem ou super-girl que vai resolver todos os problemas ali da área, né? Sim. Então, super importante ter esse alinhamento de cara. Muito legal, Kaki. E aí, pra gente ir finalizando o nosso papo, não sei se tem alguma outra coisa que você queira trazer, de quais são as principais dicas para a empresa que quer começar um processo trainee, quais são os inegociáveis? Cara, acho que de principais dicas é você parar e refletir muito de qual que é a realidade da sua empresa hoje. Então, entender assim, poxa, eu quero trazer um programa de trainee porque é uma forma que eu tenho de fazer barulho da minha marca, eu quero formar já lideranças para assumirem meu negócio. Estava participando de um papo semana passada em que trouxeram que, cara, praticamente 50% dos programas de trainee que abriram ano passado foram programas inéditos. Então, a gente vê que é um movimento ainda que está crescendo, que está muito grande. Então, entender como se conecta efetivamente com os seus desafios como companhia. E qual que é o objetivo final que você tem com o programa. É ter analistas sêniores, é ter líderes de operação. Acho que a gente tem empresas, por exemplo, hoje, cara, fazem programa de trainee há 30, 40, 50 anos e tem VPs, diretores que vieram desse programa. A gente, empresas jovens, a gente não consegue tangibilizar isso tão rápido. Então, entender, qual que é o curto prazo que eu vou mensurar o sucesso desse programa e como eu conecto ele efetivamente com a dor do meu negócio. Sim, cara, a minha dor eu quero crescer em operações e eu preciso de pessoas para liderarem. Então, cara, às vezes seu programa vai ser um programa para quem já tem experiência de liderança, que ele vai querer ter a disponibilidade ali para essa pessoa viajar para qualquer lugar e poder morar por ali por um tempo. Então, você entender essa necessidade de desenhar o programa de acordo com isso. Acho que fugir dos moldes tradicionais é uma dica importante para você adaptar para a realidade da sua empresa e entender até se o nome trainee é o melhor nome para dar para esse programa. Acho que é discussões que estão rolando já no mercado também de até que ponto um programa é um programa de trainee. Sim, com certeza, porque, querendo ou não, é um momento que a gente vai despender recurso, tanto de tempo das pessoas quanto financeiro. Sim. E, às vezes, acho que você já me contou isso, né? Às vezes, para trazer 3 candidatos. Então, tem que pensar muito no retorno esperado, né, em relação a esse programa. Acho que muito do que a gente revisou recentemente do Recruta veio a partir disso, né? De assim, cara, a gente está trazendo 2 pessoas. Continua fazendo sentido isso?
Acho que num cenário que a gente era uma empresa menor, isso fazia super sentido, porque eu também trazia outras 300, 400 para vagas pontuais. Mas, poxa, na realidade que a gente está hoje, continua fazendo? Não. Então, beleza, como a gente o nosso objetivo vai ser aumentar a turma, tá? Qual que é o objetivo por trás disso? Por que eu quero aumentar a turma? Ah, porque eu quero realmente poder trabalhar melhor meu plano de sucessão. Beleza, então agora eu tenho um objetivo claro. Eu consigo entender que, tá, eu saí de um objetivo de trazer bons talentos para o objetivo de trazer talentos que no curto prazo vão assumir posições de liderança. Isso muda ali o meu perfil, isso muda a forma como eu divulgo o programa, isso muda a forma como eu faço meu processo seletivo, como eu cuido dessas pessoas aqui dentro. E acho que tem acontecido um movimento muito curioso no mercado, que as turmas de trainee estão diminuindo. Então, a gente vê empresas aí que fazem grandes programas, que antes tinham turmas de 60 pessoas, com turmas de 20. Acho que para quem está prestando processo seletivo, isso é um dado meio assustador. Tipo, tá, tem menos vaga, ferrou. Mais concorrência. Mas isso também mostra, assim, cara, o RH tendo um cuidado maior. Assim, eu não vou trazer só por trazer. Eu quero trazer essa pessoa, eu quero formar ela, eu quero reter. Eu quero garantir o desenvolvimento e a alocação dela. Então, até entender assim, você precisa de volume ou você precisa das pessoas certas no lugar certo? Você quer fazer uma coisa mais individualizada para cada pessoa ou quer trazer ali, poxa, vamos todo mundo para o mesmo barco? Hoje nossas turmas têm 8 pessoas. Para a gente já foi, cara, um crescimento ótimo em relação às 2, 3 que a gente trazia. Mas isso permite para a gente ainda mais nesse momento de adaptação. A gente está no segundo ano agora rodando o programa no modelo novo. Então, a gente ainda está aprendendo muita coisa. Mas ela permite para a gente essa adaptação, essa até personalização por ser humano. É você olhar para as pessoas e não só para a cadeira que elas estão, sabe? Sim. E também é o RH sentando ali na cadeira do C-Level, né? Impactando no negócio, garantindo que as decisões tomadas não sejam nem uma turma muito pequena que vai ter um grande investimento para pouco recurso e nem uma turma imensa que a gente não vai conseguir alocar as pessoas de um jeito tão eficiente, né? Você fica ali com um headcount sobrando, isso também é ruim para o negócio. Então, o RH em parceria com o negócio também é super importante, né? Sim, exatamente o RH conectar com a realidade do negócio. A gente ter um papel mais ativo nisso e não só receber a informação e tipo, tá, beleza. Não, poxa, como é que eu apoio o negócio? Muito legal. Bom, então acho que nosso papo foi super rico. Kaki, muito obrigada por compartilhar com a gente. Foi super bacana conhecer um pouquinho mais dos bastidores aí, dos programas de entrada, do Recruta, da cultura, falar um pouquinho de geração, que é sempre bom também. E obrigada pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. Não, imagina, obrigada a vocês pelo convite, pelo espaço. Acho que ter esse tipo de troca é sempre muito importante para a gente aprender com os erros e os acertos dos outros, né? É legal a gente errar uma vez aprendendo e errar outras coisas. Então, a gente aprender com quem já viveu também é sempre super bacana. Com certeza. Bom, e para você que nos acompanhou até aqui, não deixe de conhecer o nosso portal de conteúdos da Mindsight, que tem todos os People Talks. Então, se você perdeu alguma edição, pode acompanhar por lá, o link vai estar disponível para vocês. Obrigada por ter acompanhado o nosso conteúdo e até a próxima!